Senhor Jesus, bom dia a todos. Mais um dia que a misericórdia do Senhor nos alcançou. Deitamos, dormimos e acordamos porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele nos sustenta, porque Ele é bom, né? Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero mais um dia compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês. Falar exatamente o que Deus ministrou no meu coração. Falar o que Ele quer falar. Não o que muitas vezes nós queremos ouvir, porque Deus Ele conhece a nossa necessidade, os nossos pensamentos, a nossa estrutura. E tudo é para a glória dEle. Está no livro de Ezequiel, capítulo 2. Mas antes vamos orar para que o Espírito Santo faça de acordo com a vontade dEle. Amém? Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Espírito Santo, que seríamos de nós sem a Tua presença? Senhor, toma frente, Pai, assuma o controle, Pai. Senhor, que o Seu nome cresça, que o Seu nome apareça, que o Seu nome, Senhor, seja glorificado. Senhor, que cada vida, Senhor, que receber esta palavra, Pai, seja edificada, seja transformada, seja cheia, seja usada, Senhor, por Ti. Senhor, segundo os Seus propósitos, Senhor, segundo a Sua vontade. Porque nós não somos nada, Senhor, sem Ti. Até o ar que respiramos, ainda que muitos não reconheçam, Pai, vem de Ti. Nós te agradecemos pelo Seu imenso amor. Nós agradecemos pelo Seu sacrifício na cruz, Jesus, por cada um de nós. Nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor cuida de cada um de nós, ainda que a gente não mereça. A Sua fidelidade, ela é eterna, ela dura para sempre. O Senhor não falha e jamais falhará. Toma frente, Senhor, e fala, Senhor, de acordo com o Seu propósito, é o que eu lhe peço. Em nome de Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 1 diz: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aqui fala de posicionamento, né? O Senhor, Ele fala para o profeta Ezequiel: põe-te em pé, se posicione, porque Deus queria falar com ele. Então, às vezes, para ouvir a voz de Deus, né, nós precisamos, é necessário um posicionamento. É necessário estarmos de pé na presença do Senhor. Estarmos de pé não só fisicamente, mas espiritualmente. Estarmos firmados na presença dEle. Né, porque para falar o que Deus manda, é necessário ouvir o que Deus fala. E só quem se relaciona com Deus consegue ouvir a voz dele. Deixa eu repetir isso para você. Só quem se relaciona com Deus consegue ouvir a voz dele. Ezequiel, ele estava recebendo um chamado de Deus. Ele teve uma visão do Senhor. Ele teve visão de 4 querubins e de várias revelações, né, que Deus estava dando para ele. Ele estava sendo ali tocado pelo poder do Senhor. Ele estava recebendo ali a glória de Deus sobre si, né? Por isso que ele estava prostrado, por isso que o Senhor fala para ele: põe-te em pé e falarei contigo. E aqui Deus fala de posicionamento. Se você assistiu as lives anteriores que eu postei, você percebeu que posicionamento é uma das palavras que o Senhor mais tem usado para falar nesses dias, né? A mensagem: se posicione, seja cheio do Espírito Santo. Ontem eu postei uma mensagem sobre a mulher de Ló. Também fala sobre um posicionamento, né? Fala sobre uma decisão, uma escolha de você não olhar mais para trás, mas olhar para o que Deus tem para você, olhar para frente, para o alvo. E hoje ele fala novamente, né, sobre posicionamento. Porque muitos querem ouvir Deus, né? Mas poucos querem parar, se posicionar diante da vontade dele para que isso aconteça.
E aqui, interessante aqui no verso 2, diz: Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Perceba que no verso 1 ele fala para o profeta: põe-te em pé. Mas no verso 2, ele põe o profeta em pé. Porque o Senhor, ele conhece a nossa estrutura. Né? E é o Espírito de Deus sobre você que te sustenta e te fortalece para você fazer a vontade dele. O profeta, ele estava prostrado. Talvez ele queria estar de pé ali, mas a glória e o poder de Deus era tão grande naquele lugar que ele, eu acredito, não está escrito, mas eu imagino que ele até tentava se colocar em pé, mas a sua força não alcançava, né? Então o Espírito de Deus dentro dele o colocou de pé. Quero dizer para você que o Senhor, ele conhece a sua vontade, ele conhece o desejo do seu coração, ele também conhece a sua estrutura. Talvez você tenha esse desejo, você tenha esta vontade, né, de se posicionar, de estar de pé de fato na presença dele, de estar no centro da vontade dele, de ouvir a voz dele. Mas talvez hoje você está com a sua estrutura um pouco frágil e não está conseguindo sozinho. E eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, ele te sustenta e ele te dá a força necessária para que você se posicione, para que você faça a vontade dele, para que você possa ouvir a voz dele. Amém? E aqui no verso 3 diz: Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Perceba que não é o profeta que decide falar. É Deus quem decide falar através do profeta. E o Senhor ministrou isso muito forte ao meu coração. Para anunciar a palavra. Falar, ainda que não ouçam. Porque Ezequiel recebe esse chamado de Deus, mas o Senhor já lhe faz o alerta para quem ele iria anunciar a mensagem. Ele não iria anunciar a palavra para pessoas receptivas, para pessoas que queriam ouvir. Não, ele iria anunciar a palavra para pessoas rebeldes, para pessoas teimosas, para pessoas que não queriam ouvir a Deus. Mas ele anunciou mesmo assim. E é isso que eu quero dizer para você, compartilhar com você o que o Senhor falou para mim. Anuncie a mensagem de Deus. Fale, ainda que muitos não queiram ouvir. Ainda que muitos desprezem aquilo que o Senhor confiou a você. Ainda que muitos não dê atenção àquilo que o Senhor colocou na sua boca para falar. Fale, anuncie. Né? O profeta, ele foi chamado por Deus para fazer a vontade de Deus, para obedecer a voz do Senhor. Né? Mas ele encontrou muitos opositores no caminho. Mas ele sabia quem o havia chamado. Né? Ele sabia que o Senhor o havia chamado para fazer a sua vontade. E aqui, né, no verso 6 diz: Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Eu quero dizer para você, não tenha medo do que vão achar. Vai se levantar opositores. Todo aquele que decide fazer a diferença, que decide viver diferente do mundo, precisa entender que ele não vai ser aceito por todo mundo. Entende? A partir do momento que o Senhor, ele tem um propósito na sua vida, que ele te escolhe, que ele te chama, você precisa dar atenção à voz dele. Você precisa confiar em quem te chamou. Né? Ainda que você encontre no caminho opositores, pessoas que vão se rebelar, pessoas que não vão acreditar que Deus usa a sua vida. Pessoas que não vão acreditar que Deus fala através de você. Você precisa confiar na voz que te chamou.
Você precisa confiar no Deus que te chamou. E aqui eu quero que eu e você meditemos em uma pergunta, né? Qual voz nós temos dado atenção? Qual voz nós estamos decidindo ouvir? Decida qual voz temer. A voz dos que zombam e não acreditam? Ou a voz que te chamou e te capacita? Qual voz você vai ouvir? A voz daqueles que querem te calar? Ou a voz daquele que te mandou falar? Por isso a importância do relacionamento com o Pai. Por isso a importância da intimidade com Deus. Porque eu já vi muitas pessoas saírem da presença, saírem da igreja. Porque uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você estar na presença de Deus. Eu aprendi isso. Porque quem está na presença não precisa exatamente estar dentro de um templo. Não, ele está com o Senhor em qualquer lugar. Ele se relaciona com o Pai em qualquer ambiente. E a falta de relacionamento com Deus não te faz conhecer a voz dele. Aonde entra o engano. Onde pessoas que se dizem falar em nome de Deus enganam essas pessoas. E essas pessoas ficam revoltadas com Deus. Ficam decepcionadas com o Pai, com o Senhor. Porque ouviram o que Deus não falou. Porque decidiram não ouvir a voz de Deus. Entende? Se você não ouve a voz de Deus, você vai se deixar levar por qualquer outra voz. Mas quando você se relaciona com Deus, você conhece a voz dele. Você identifica. Você sabe quando é o Pai falando. Eu quero dizer para você que tem esse chamado do Senhor, que foi escolhido por Deus para falar aquilo que Ele manda você falar. E de alguma forma você está com medo, de alguma forma você não quer, preocupado com o que vão achar. Seu compromisso é com quem te chamou. Seu compromisso é com quem te escolheu, Deus. E todo aquele que ouve a voz de Deus, que se relaciona com Deus, tem discernimento espiritual. Porque o Senhor, Ele não nos deixa enganado. Talvez as pessoas elas não falem diretamente para você, mas o Espírito Santo não te deixa enganado. Ele te revela intenções, se necessário. Ele faz com que você consiga conhecer a pessoa, muitas das vezes, só de olhar. Talvez ela fale algo para você, mas o Espírito Santo revela. Isso acontece com quem se relaciona. Isso é a importância do relacionamento. Eu sempre falo sobre isso, sobre relacionamento com Deus, porque é a base. Minha geração precisa se relacionar com Deus. Mas relacionamento é uma decisão, é uma escolha. Não dá para forçar você buscar a Deus, não dá para forçar você querer estar com Ele. É um desejo que você precisa ter, é um desejo que você precisa buscar, querer, entende? Para finalizar, eu quero encerrar com uma frase. Não importa quem não quer ouvir. O que importa é quem te mandou falar. Se você tem a convicção, a certeza da voz de Deus sobre a sua vida, continue, faça a vontade dele, fale, anuncie a mensagem do Senhor. E não se preocupe com quem não dá ouvidos, com quem não quer ouvir. Porque quando o Senhor ele envia Ezequiel, ele já o alerta do que aconteceria, quem seriam as pessoas. Mas a responsabilidade de Ezequiel não era a decisão do povo. A responsabilidade de Ezequiel não era se o povo queria ou não ouvir. A responsabilidade de Ezequiel era ouvir a voz de Deus e anunciar e falar o que Deus queria. Amém? Você prossiga até o fim. Você permaneça firme. Entenda que se você der atenção ao que a voz daqueles que acham, do que vão pensar, você jamais vai viver o que Deus tem para sua vida. Então você precisa ouvir a voz do Senhor.
a única voz que vale a pena ouvir, em meio a tantas vozes, é a voz de Jesus, é a voz do Senhor, é a voz do Espírito Santo. Essa voz, ela vale a pena porque Ele pode te mandar para situações difíceis, mas Ele jamais vai te deixar lá sozinho. Quando você decide obedecer à voz de Deus, existem situações que você vai passar como Ezequiel passou. Ele foi para um lugar que, se ele pudesse escolher, ele não iria. Imagina, tá no meio de um povo rebelde, de um povo que zomba quando você fala, de um povo que não acredita em você. Só quem já passou por isso sabe. Você ter ali uma ordem de Deus para falar o que Ele manda e ver pessoas não te darem atenção, ver pessoas zombarem, ver pessoas ignorarem, não é fácil, né? Mas Ezequiel sabia quem estava com ele. E é essa certeza que você precisa ter. O mesmo Deus que te chama para falar, o mesmo Deus que te capacita para suportar. Então confia na voz dele. Sempre vai ter pessoas que não vão acreditar no teu chamado. Mas quem que Deus chamou? Deus chamou você. Deus falou com você. Deus disse que era para você fazer. Então quem tem que acreditar? É você. Se você não acreditar no plano de Deus, no projeto, no propósito que Deus tem para você, quem vai fazer isso? É você quem tem que fazer, é você quem tem que se levantar, é você quem tem que acreditar. E eu sinto a presença dele aqui ao falar isso. Porque às vezes a vontade é parar, é desistir. Porque quando a gente faz com convicção de que ele manda, mas o ambiente, as pessoas que estão à volta, não sentem, não recebem, não é fácil, né? A gente é humano, a gente sente. E quem tem o amor pela obra de Deus, quem tem amor por Deus, pela palavra de Deus, fica triste pelo fato de não receberem, de não aceitarem uma cura. Porque a palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela é o que você precisa. A palavra de Deus é tudo o que você precisa. Ela tem tudo o que você precisa. A palavra de Deus, ela te resgata. Ela te resgata da morte. Jesus, ele veio para que você tivesse vida eterna. E uma vez o Senhor falou isso comigo. Lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Deus falou para mim que não é sobre perecer, mas não querer ser salvo, entende? Porque o que a gente não podia fazer, Jesus já fez. Ele já se sacrificou por nós. Então por que você não vai viver o que Deus tem para você, preocupado com o que as pessoas vão pensar ou achar? Tem muitas pessoas que desistiram, preocupados com achismos. Muitas pessoas que paralisaram, que deixaram de acreditar na voz de Deus porque ouviram vozes contrárias. Mas que você se levante. Que você se levante como Ezequiel, se coloque em pé, se posicione para ouvir a voz de Deus, para que Ele fale com você, esteja disposto a viver o que Ele tem para você. Nós estamos de passagem aqui, mas nós podemos deixar uma história. Eu escolhi não ser mais uma, eu falo isso para Deus: Senhor, eu não quero ser mais uma na multidão, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Mas entenda que se você pede isso para Deus, você precisa estar disposto a viver o que Ele quer e o que Ele tem para você. Muitas vezes não vai ser cenários que você quer, como Ezequiel. Mas se você decidir viver o que Ele tem, tenha a certeza de que a recompensa vai te surpreender. Porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Ele jamais... Todo aquele que espera nele, que confia nele, não se frustra. Não se frustra. E todas as vezes que você caminha com Deus e parece que não está acontecendo nada, parece que você está num cenário que
parece que você tá sozinho? Não. Ele só tá analisando a tua reação. Ele só tá analisando como você vai reagir diante desse processo. Então ouve a voz do Senhor, confia nele. E lembre-se, nem todo mundo vai ouvir o que você vai dizer. Nem todo mundo vai acreditar. Mas o que importa é a voz de Deus sendo ministrada dentro de você. O que importa é que você tenha essa certeza de que Ele falou com você, de que você ouviu a voz dele. Mas para ouvir a voz de Deus, você precisa querer se relacionar com Ele. Deseje se relacionar com Deus. Só quem busca a presença de Deus, só quem já sentiu a presença de Deus, consegue entender o que eu estou dizendo. Uma vez eu ouvi uma frase que disse assim: não dá para você desejar algo que você nunca experimentou. Então experimente de Deus, beba dessa fonte, essa fonte de água viva. Jesus, ele é o suficiente, ele tem tudo que você precisa. Talvez ele não tenha o que você quer, mas ele sempre terá o que você precisa. A mulher samaritana, ela estava no poço, tirando água. Ela estava em uma fonte comum. Ela beberia daquela água, mas ela iria ter sede de novo. Mas Jesus estava ali. E quando Jesus ele chega, tudo muda. Quem fala com Jesus, quem se encontra com Jesus, é transformado. E Jesus fala para ela: se você soubesse quem fala com você, era você quem pediria água. E aquela mulher, então, ela deseja. Ela fala: então me dá nessa água, Senhor. Ela desejou. Sabe? É algo que tem que vir de dentro de você. Você pode ouvir muitas pessoas, mas se você não quiser, não vai acontecer. Não vai acontecer nada. Se você não desejar Ele não vai invadir a sua vida. Ele tá na porta, ele tá batendo aí. Ele tá na porta, ele tá batendo, mas você precisa abrir, sabe? É uma escolha sua, é um desejo teu. E sabe, eu fico a pensar quão ruim vai ser passar a eternidade, aqueles que morreram sem Cristo, passar a eternidade sem Ele. Que essa seja a sua preocupação hoje. A gente se preocupa com tantas coisas aqui. Não é errado você querer ter uma vida boa, você querer conquistar coisas boas, porque são promessas de Deus também, né? Se quiseres e ouvides, comereis o melhor. Deus tem o melhor para você, para sua casa. Mas Ele tem algo além daqui. Tem tantas pessoas morrendo com essa pandemia, mas você tá aí. Sua casa está guardada. Apesar das suas lutas, tem pessoas que também sofreram perdas, mas Deus, ele tem os seus meios, os seus propósitos. Nós muitas vezes não sabemos compreender ou explicar, porque existem coisas que só Deus sabe, né? Mas a sua eternidade, se você não tiver, se hoje fosse o seu último dia, para onde você iria? Você já se perguntou isso? Você já se preocupou com isso? Se eu morrer hoje, para onde que eu vou? Tudo que eu tô fazendo aqui, todo o meu esforço aqui, vai valer a pena? Se questione todos os dias e deseje a presença. Não queira Deus com medo de ir pro inferno, mas queira Deus para querer estar com Ele na eternidade. Que estar com Ele seja o suficiente para você, porque é. Amém? Que essa palavra edifique a sua vida. E se lembre, não importa quem não quer ouvir, o que importa é quem mandou falar. A voz que você precisa ouvir, a voz que você precisa desejar ouvir, é a voz de Deus. É se relacionar com Ele. Muitas pessoas podem não acreditar que Deus é com você, mas você precisa ter essa certeza. Você precisa acreditar que Ele está com você, que Ele cuida de você, que Ele é o teu Pai.
Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam no que Deus tem na minha vida, no meu ministério. E não é fácil, mas é tão inexplicável ouvi-lo, ouvir a voz dele quando a vontade é parar. E ouvi-lo dizer, continua, porque eu estou contigo. Eu acho que é a frase mais linda de se ouvir. Ouvir Deus falar que Ele está com você. Pode todo mundo te deixar, mas que você se preocupe em não perder a presença dEle. Amém? Que essa palavra te abençoe e te edifique. Que seu dia, sua semana seja abençoada por Deus. Que cada passo que você der, o Senhor esteja à frente. Cada decisão que você tomar, Deus esteja no controle. E que Ele abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus.